coração de Deus anseia por ver homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, novos. Ele anseia por ver homens e mulheres que se permitam ser regidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está sobre alguém, ele faz coisas inexplicáveis. Em João 15:18, Jesus reúne seus discípulos e começa a falar que eles passariam por momentos difíceis na terra. Jesus falou coisas como: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. E Jesus disse que voltaria para o céu. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Enquanto Jesus estava falando tudo isso e preparando seus discípulos para sua partida, Jesus percebeu que eles ficaram confusos e tristes. E foi aí que Jesus abriu a boca e revelou um mistério. Jesus disse: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. João 16:7. Quando Jesus disse Consolador, ele estava se referindo a um mistério chamado Espírito Santo. E ele é uma promessa. Jesus prometeu que o enviaria depois que partisse. E quando Jesus faz uma promessa, ele não quebra e nem esquece. E a pergunta que fica é: o que é esse mistério? E é nesse vídeo que vamos descobrir o que é esse mistério chamado Espírito Santo. Fazendo bom uso da liberdade que temos, cante ao Senhor em alta voz, diga: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bom, pelo que eu já pesquisei, tentar falar ou explicar sobre esse assunto tão amplo é como tentar pôr o oceano em um balde, porque o assunto não tem limites e a minha mente é limitada. Mas até onde eu consegui ir, eu desvendei e descobri coisas interessantes sobre essa pessoa Espírito Santo. Ops, calma aí. Pessoa? Sim, é isso mesmo, o Espírito Santo é uma pessoa. O próprio Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele não chama de isto ou aquilo. Em João 16, por exemplo, quando Jesus estava falando sobre a obra do Espírito, Jesus falou do Espírito Santo como ele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que ele não é uma força nem uma energia, mas uma pessoa. Ele tem intelecto, emoções e vontade, e faz coisas que uma força não faria, somente uma pessoa real. Ele fala, ele intercede, ele testifica, ele guia, ele ordena, ele conduz, ele nomeia, pode-se mentir para ele, pode-se insultá-lo, pode-se blasfemar contra ele e até mesmo entristecê-lo. Eu sempre soube que existia um Deus que criou a terra, o mar, o sol, a lua, a chuva, o vento. Ai, meu Deus! Que vento é esse? E depois passei a conhecer seu Filho Jesus Cristo, que Deus enviou para essa terra com a missão de nos ensinar, morrer e resgatar toda a humanidade da escravidão do pecado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Mas e o Espírito Santo? Aonde ele estava e de onde surgiu? O fato é que o Espírito Santo sempre esteve com Deus e com Jesus, desde antes da criação de tudo. No livro de Gênesis, quando Deus vai iniciar toda a criação do universo, Deus diz: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, indicando que Deus não estava só. Mais adiante, quando o homem peca, Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Em outro episódio, em Gênesis 11:7, Deus disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam. O próprio Jesus deixa a última ordem antes de subir ao céu. Ele diz aos seus seguidores: fazei discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Eles sempre estiveram juntos, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus e é um com o Pai e com o Filho. E não é que existem 3 deuses, porque a Bíblia deixa claro que só há um Deus. Então isso significa que Deus, sendo 3, é um. Como assim? Tô entendendo nada. É difícil de entender, mas o termo utilizado para explicar essa junção é chamado de trindade. O termo trindade é uma contração de triunidade, né? Na verdade, apresenta a visão de 3 que são um e de um que é 3. É por isso que chamamos de mistério. A palavra trindade não existe na Bíblia e não há nenhum problema nisso, porque ela é um termo utilizado para explicar um aspecto da natureza de Deus, assim como não encontramos as palavras onisciência, onipresença e onipotência. O que encontramos são informações que dão base para esses atributos. Então, o Espírito Santo faz parte da Trindade e por isso ele também é uma pessoa divina. Ele é Deus. Ele é eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente, é chamado Deus e é Criador. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e envia para algum amigo seu. Valeu!